Fala galera! Excelente noite! Hoje é terça-feira, dia especial da nossa Ultra Mega Super Blaster Live com J, que significa com Jesus. Para quem está chegando agora e ainda não sabe, live com J, começando agora. Milena, seja muito bem-vinda, Milena. Vi foto hoje, imagem da tua nenenzinha, tá linda. E voltando à live com o Jota, a gente está com propósito todas as terças e quintas, né, às 9 horas da noite, até o último dia desse mês. E aí para 2021 vamos ver o direcionamento de Deus, com vários convidados especiais. Hoje nós vamos falar sobre hábitos espirituais. Um grande amigo meu, um cara que eu admiro muito. O apelido dele lá em São Paulo é Carioca. Aqui no Rio, de repente, é paulista, né? No tempo que eu trabalhei em São Paulo 3 anos, aconteceu isso comigo. Vamos perguntar para ele como é que vai ser. Então vou chamar aqui o meu amigo, meu amigo de fé, meu irmão, camarada, Guilherme Pinheiro. Vamos chamar aqui o garoto. Ô Marília, seja muito bem-vindo. Espero que o Adelino também esteja junto, toda a família. Fala, Guilherme Pinheiro! Excelente. Fala, meu noite. querido! Boa noite. Tá me Tranquilo? escutando bem? Perfeitamente. Obrigado Tô pela comigo? generosidade na apresentação. Oi? Obrigado pela generosidade na apresentação. Não, foi verdadeiro e sincero, cara. Você é um cara É que recíproco. eu admiro muito, tu é um super camarada. Tá com 27, é isso? 24. 24 e, pô, tá mais novo do que eu imaginei, cara. Sou novinho. 24 anos. Pô, cara, muito obrigado. Privilégio de estar com você aí nesse propósito que estamos com Deus, né? Durante a pandemia aí, eu tava orando muito, aí Deus falou, pô, faz uma live aí pra galera. Alguns adolescentes, alguns jovens me pediram também. A gente começou a fazer. E aí, chamei vários amigos. E estamos sempre com um bate-papo semanal. E aí, último mês de dezembro aí, a gente está fazendo 2 por semana, todas as terças e quintas. E tem edificado muitas pessoas, muitas famílias. Estamos gravando, depois baixa no YouTube, tá lá no YouTube. E, cara, você é presença mais do que confirmada, né, cara? Quanto tempo que eu já tinha falado com você, né? Nossa, faz meses mesmo. Fizemos a programação, parece até de TV, cara. Até dezembro, assim, com a agenda lotada. Já tem um pessoal já pro ano que vem, se Deus quiser. Muitos que já passaram aqui, né? Já falam, pô, tem que continuar com esse projeto, cara, não para não. E aí, quando o filho nasce, né, cara, tem que batizar, botar um nome. E aí isso veio aí. a inspiração do Com J, né, que é com Jesus, uma live cristã. E a gente está trazendo temas aí por conta dos convidados, para a gente estar conversando, estar falando, tirando dúvida da galera aí que está assistindo. E, cara, é um prazerzão te receber. E antes de você começar a conversar sobre atos espirituais, eu sempre tenho umas perguntas que eu faço. Pode mandar Opa. ver? Manda. Pô, tu tá com visual bacana, hein, cara? Obrigado. Sabe que nessa pandemia eu fui tirar a barba, no início da pandemia, acabei raspando a cabeça pela primeira vez na minha vida. Ah, é? Tem até uma foto no Instagram que eu tô Kojak, tô zeradão, passei para barba e tudo. Depois eu vou dar uma olhada lá. Pode ver, ficou maneiro. Então quero saber o seguinte, cara. Você tá quanto tempo já em São Paulo, Gui? Cara, eu vim para São Paulo em 2015, em Arujá, né? Morei na FLAM, onde eu me formei em teologia. Uhum. Desde então, tô por aí. Tô por aqui. Então você já tá aí 5 anos. Isso. E acontece isso, porque o tempo que eu trabalhei em São Paulo, eu fiquei 3 anos trabalhando na capital e voltava no final de semana, ficava nessa batida. Acontece aqui no Rio, o pessoal te chamar de paulista, teus amigos. E a Cara, galera não acontece não. Às vezes eu solto um da hora, um cê é louco, e o pessoal fala, que isso? Mas o sotaque eu não perdi, né? Eu preservei, então não rola muito não, sempre carioca mesmo. Em São Paulo eu sou carioca, no Rio eu sou o Guilherme. Guilherme. Aí sabe que até às vezes eu te chamo de carioca? Toda a galera chamar em São Paulo, Arujá, e carioca, Pois carioca. é, cara, pegou, né? Pegou. Eu também fui carioca, quer dizer, fui, não sou, né? Mas meu apelido carioca, 3 anos que eu trabalhei aí, carioca. Então até hoje alguns amigos meus que trabalharam comigo
Me chamam de carioca. Ô, carioca, ô, carioca. Muito engraçado, muito legal. Eu gosto. Para mim é um privilégio ser chamado de carioca. Eu adoro a minha cidade, meu estado, né? E São Paulo é uma terra maravilhosa, também tem muitos amigos, é perfeito aí, um lugar muito bacana de se viver, de se crescer profissionalmente, né? Eu aprendi muito, eu fiz muito curso, muito treinamento. E vem cá, meu amigo, e o que caiu a ficha assim para você começar a fazer, cursar teologia? Como é que foi isso? Foi logo que você nasceu, falou assim, não, o teu colega falou, eu quero ser médico, outro falou, eu quero ser polícia, aí você falou, eu quero ser teólogo. Foi assim? Não foi assim. É, eu conheci o Evangelho de Jesus de maneira mais profunda com cerca de 13 anos de idade. E eu comecei a caminhar nessa direção, né? Cercado pela comunidade que eu fazia parte. E chegou um momento que eu me apaixonei pela Bíblia. Eu lembro que era um curso sobre uma escola bíblica sobre Apocalipse. E eu me apaixonei pela Bíblia. Porque se eu tivesse presença em todas as aulas da escola bíblica, eu ia ganhar uma Bíblia de estudo. E como eu fazia parte da Assembleia de Deus, logo que eu comecei a caminhar no Evangelho, Uhum. eu queria ter uma Bíblia grande, porque na Assembleia de Deus todo mundo tem um biblião debaixo do braço e eu não tinha, tinha uma Bíblia pequenininha. E eu queria muito ter uma Bíblia grande e tudo mais. E aí nessa escola bíblica, quem fosse mais presente, quem não faltasse, ia ganhar uma Bíblia. E eu entrei nessa escola bíblica por causa disso. Comecei a ir todo domingo, 8 ou 9 da manhã lá, presente, só para ganhar a Bíblia. Mas o professor era muito bom. E eu me apaixonei pelo texto, me apaixonei pela palavra, pelo estudo. E comecei a caminhar nessa direção, a ler muito a Bíblia. Comecei a ler a Bíblia todo dia, muitos capítulos. Eu lia, acho que uns 10 capítulos por dia, toda noite. Tu tinha que E idade aí? Que idade, eu mais ou menos? tinha 14 anos. 14 anos, que legal. Comecei a ver muita pregação, muita pregação, muita pregação. Todo dia eu tinha uma pasta de pregação que eu anotava tudo. As pregações redigidinhas, bonitinhas. E comecei a caminhar. Eu mudei de igreja, fui para uma igreja batista, comecei a servir os adolescentes, como adolescente e tudo mais. Teve esse reconhecimento da parte da igreja, né? De, poxa vida, você é seminarista e tudo mais. Eu nem sabia o que era isso. Mas chegou um determinado momento que eu passei a saber o que era o ministério, o que era o ministério integral. E eu não me vi fazendo mais nada além disso. Eu quase comecei publicidade e propaganda aí no Rio, mas caiu a ficha quando eu vi que eu não me via fazendo outra coisa senão servindo ao ministério. Hoje a minha visão é um pouco diferente do que era, mas a visão como era fez com que eu tomasse essa decisão. Então foi por aí. São ciclos, né, cara? A gente vai amadurecendo. Eu falo que, é igual quando eu ministrava aula para os adolescentes, eu falo o seguinte, que quando Jesus veio no Novo Testamento, ele foi fazer um upgrade do Velho Testamento, né? Então ele fez um upgrade com a nova aliança, né, cara? Então fica mais claro para o pessoal entender, né? A diferença do Antigo e do Novo Testamento, né? Uhum. Então, por aí, são ciclos, né? Às vezes a pessoa começa numa igreja e depois passa por uma fase, fecha aquele ciclo ali, vai para uma outra igreja. Tudo existe um propósito maior, né? Na nossa vida e Deus é que comanda, né? Sim, é verdade. E como é que tu achou a Flan? A Flan, para Pois quem não é. sabe, fica em Arujá, dentro do Ministério Jovens da Verdade, que eu sou apaixonado, o Guilherme mais, é lá de dentro. É Como é que forte você o negócio. achou o JV, cara? Cara, então, eu lembro que num acampamento de adolescentes da Igreja Batista, tinha Uhum. acabado de entrar, um pastor foi pregar, um pastor convidado, o pastor Bruno, ele é aí do Rio, e ele falou sobre um projeto missionário. E eu lembro só da história do projeto missionário, que era uma menina de 13 anos que entrou na casa para evangelizar, que bateu na porta lá junto com um grupo dela do projeto missionário lá da Juban, em Minas. E bateu na porta e tudo mais, e a mulher era cega, a mulher da casa, eles oraram, a mulher foi curada, e aí eles Nossa, voltaram todos para a sede do projeto, contando isso e tudo mais. Poxa, a mulher, a senhora era cega e agora ela está enxergando. Eu falei, cara, eu preciso participar disso. Isso é verdade? Será que isso acontece? E aí eu comecei a me organizar para participar desse projeto missionário da Juban, e lá eu conheci um dos meus melhores amigos até hoje, melhores amigos mesmo, assim, que é o Matheus Rezende.
É meu irmão do coração. Vivi momentos de extrema alegria com ele e de profunda angústia também. É um cara com quem eu ri, com quem eu chorei, assim. E isso foi em 2014, em janeiro, a gente ficou tão amigo que em abril eu voltei para casa dele, em março eu voltei para casa dele, em abril ele foi para o Rio, teve um congresso aí, ele foi participar, ficou lá em casa. E aí a próxima programação era os Jovens da Verdade. E aí eu falei, pô, eu quero ir. Só que para eu acampar era muito caro, na minha visão. Eu acho que eram 600 e poucos reais, 700 reais. Eu falei, sem condição, meus pais não tinham como pagar. Sim. E aí não rolou para mim. Aí eu descobri que eu fui no encontro de líderes algumas semanas antes da temporada. E aí eu Lá descobri que mesmo no JV. no JV. E aí o MV me falou que para servir era mais barato do que para acampar. Eu falei, então eu vou servir. Era mais tempo, eu estava trabalhando, não sabia como ia ser, meu chefe me liberou, eu fui. Comecei a servir como QG e de 2014 até 2018 eu servi em todas as temporadas. Explica pra galera aí o que é QG, o pessoal não boiar. Perdão, é verdade. O QG do JV é a equipe de monitores, né, de voluntários que é responsável pelas crianças e pelos adolescentes na temporada de férias do acampamento Jovens da Verdade. É um trabalho bem bacana, muito gratificante. Foi A lá que a primeira gente vez que eu foi. fui no JV foi no encontro de líderes, também no meio do ano, frio, Muito frio. muito Eu não frio, levei coberta, não levei nada. Primeira vez que eu fui, muito passei muito frio. frio, não conhecia ninguém. Fui eu, o tio G e o Rafael. Rafael hoje está à frente do Ministério dos Adolescentes, Tô dos ligado. pré-adolescentes lá da igreja. Manda um abraço. Meu afilhado, fui padrinho de casamento dele. Ganhei esse presente também. E aí nós três fomos lá. E aí quando eu conheci assim o ministério, nós chegamos numa sexta, né? A programação começa sexta-noite, sábado o dia todo e domingo, até o horário do almoço. Aí o G, que a gente é muito amigo até hoje, virou para mim e falou, cara, isso aqui, o tio D, ele me chama de Uncle D. Uncle D, isso aqui é a tua cara, isso aqui é você e tal. E eu já tinha rolado esse impacto, essa sinergia toda. Eu falei, nossa, muito dentro do que eu acredito, do que eu levava até nas mensagens das escolas dominical, na célula lá em casa, às quinta-feira, nos cultos. Então a gente tinha esse trabalho bem fortalecido. E quando eu conheci o JV, e aí palavras do nosso pastor Daniel, ele falou, pô, Denilson, quando a gente era O brabo. jovem, né? Quando era mais jovem e tal, a gente ia muito pro MPC. Essa galera agora que da tua época para cá é só JV. Eu falei, pastor, tudo evolui, né? Fui mexer com ele. Eu tô brincando, pessoal. O MPC também é um ministério maravilhoso lá em Minas. Né? Mas o pessoal tinha pegada de MPC, eu nem sabia. Cheguei na igreja, já fui também trabalhar. E aí conheci o ministério e vamos fazer caravana para lá e vamos levar a galera para lá. Fora os nossos retiros também que a gente organizava. Então fomos lá para os Jovens da Verdade. E aí, pronto, aí eu me apaixonei demais pela missão. E eu me considero um J velho também, entendeu? Você é mesmo. Pô, cara, sou apaixonado, né? Apaixonado, sem palavras. Você faz parte. Pô, obrigado. Eu vejo que a galera, aí depois veio Caleb, veio logo para cá, aí fortaleceu ainda mais, né? Caleb agora voltou para São Paulo, né? Uma coisa que eu imaginava que fosse acontecer, a família dele toda de São Paulo. Tá aqui em Vinhedo. Estamos aqui todo mundo em Vinhedo, na Iba Viva, né? Tá junto com ele? Sim, pô. Pô, cara, manda um grande abraço para ele, cara. Com certeza. Caleb, eu falo aqui amanhã. É meu irmão mais novo. Vai almoçar aqui amanhã, se tudo der certo. Que legal, cara. Pô, Caleb cara é bom. Calenda. O cara é fácil de trabalhar, o cara sensacional, cara, muito querido, assim. Faz falta, cara, mas a gente sabe que propósito de Deus, né? E ele tá mais feliz, mais próximo da família dele, quanto da minha, né? Isso é importante, né? E Gui, me conta mais aí. Como é que você escolheu esse tema, né, dos hábitos espirituais? Vamos entrar no nosso assunto. Beleza. Eu publiquei ontem pela manhã um vídeo sobre isso. E sabendo que eu ia
publicar isso, que também é participar dessa live, eu pensei em unir o útil ao agradável e fazer essa imersão nesse tema, né? Sim. Hábitos espirituais é um tema que faz muito sentido para mim falar a partir desse livro aqui, ó. Celebração da Disciplina. Top. Que é um livro clássico sobre hábitos espirituais, do Richard Foster. E ele diz que os hábitos espirituais são o caminho do crescimento espiritual, né? Então, eu tenho visto cada vez mais a importância disso na nossa caminhada, na nossa peregrinação espiritual. E eu comecei a perceber isso quando eu terminava todas as minhas pregações, todas as conclusões das minhas mensagens, dos meus estudos, levavam para isso. Eu percebi que a minha teologia estava se construindo a partir disso. E estava desembocando e desaguando nisso também. Sempre o convite, o apelo final era para que a gente desenvolvesse uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra, uma vida realmente de hábitos espirituais. Então, eu escolhi esse livro também para poder introduzir esse tema, apresentar esse tema. A introdução desse livro, o primeiro capítulo da Celebração da Disciplina, é realmente um panorama muito interessante para a gente entender o que são os hábitos espirituais. Esse capítulo, essa introdução, ela termina com uma frase do Tolstói que diz que as pessoas querem muito mudar o mundo, mas poucas pessoas querem mudar a si mesmas. Essa é a conclusão desse primeiro capítulo. E a ideia, Alice, a celebração da disciplina. É porque aparece invertido na câmera. Invertido, né? Celebração da disciplina. Qual é o autor? E como que o Richard... Richard Foster. Celebração da disciplina. Eu vou escrever aqui. Beleza. Celebração da disciplina. E a editora também é legal. Facilita, Richard né? Foster. Opa. Editora Vida. Pronto. Então, o que ele diz nesse livro? Como é que ele chega até essa frase de todo mundo quer mudar o mundo, mas poucas pessoas querem mudar a si mesmo? Ele diz, em primeiro lugar, que as disciplinas espirituais são a porta para a liberdade. E ele começa olhando para a sociedade, olhando para a cidade e dizendo que o mundo hoje, as pessoas são cada vez mais superficiais e não conhecem a vida na sua profundidade. E ele vai dizer que os hábitos espirituais, eles nos convocam a sair da superfície e conhecer as profundezas da realidade, as profundezas de quem Deus é, mas também as profundezas de nós mesmos, o nosso mundo interior. Faz sentido? Total sentido. Tem que ser. Muita gente acha... A gente vê muito isso, amizades assim... E aí, se você falar de rede social, mais ainda, né? Mas acaba o pessoal ficando doutrinado a ter amizades tipo rede social, que é muito superficial, muito por cima. E o aprofundamento, eu tenho até uma pergunta para te fazer. Esse aprofundamento é super importante, que eu posso falar assim, o maior desafio do ser humano é se conhecer, se autoconhecer. Então, às vezes a gente tem muitas barreiras, tem muitas questões não bem resolvidas com a gente mesmo, por falta de conhecimento da gente. Não é nem do outro, mas é da gente. Então a gente tem que ter esse autoconhecimento, né? A gente tem que buscar esse autoconhecimento, buscar esse tempo de reflexão, principalmente dentro da palavra de Deus, e para poder, através disso, sim, multiplicar isso para o próximo e ter relações mais profundas, né? Pessoas mais chegadas, né? Que se preocupa com o outro, liga para o outro. Como é que você está? Está tudo bem? Não está tudo bem? Eu acho que isso é importante. E a pergunta que eu quero fazer, já emendando aqui, eu tinha um grande desafio, eu acho que continua sendo um grande desafio, apesar da gente estar falando sobre isso, conversando sobre isso, trazendo até nas escolas bíblicas, do pessoal, e aí eu já englobo não só adolescentes e jovens, mas também as famílias e todos os membros da igreja, de seguir essa disciplina espiritual, né? Por mais que a pessoa tente fazer, eu posso falar que a maioria não consegue fazer, não se disciplina para isso, não é que não se preocupe, existe até a preocupação,
Uhum. Mas com a correria do dia a dia, acaba passando batida. Eu, cara, ih, caramba, não fiz meu devocional, já estou no final da tarde, ih, não falei com Deus hoje. Já aconteceu comigo, imagino que aconteceu com você e acontece com muitas pessoas. Então, assim, eu queria perguntar assim, quais são as dicas assim que você pode passar para essas pessoas, né? Porque a gente ter esses hábitos espirituais são muito importantes para a nossa vida e para a vida do próximo, né? Com certeza. Ultimamente, eu tenho caminhado na direção de pensar que nós não praticamos hábitos espirituais porque a gente não tem noção das más consequências de deixar de praticar esses hábitos. Essas consequências, devido à superficialidade com a qual nós levamos a nossa vida, essas más consequências elas acabam ficando como que invisíveis e imperceptíveis diante de nós mesmos. Elas não são tão reais e palpáveis, é lógico, porque a gente não está perto dessa realidade onde essas más consequências elas se manifestam. A gente não passa um dia sem escovar o dente. A gente não deixa de tomar banho, nem de arrumar os espaços nos quais a gente vive. Por que é que a gente deixa de praticar hábitos espirituais? Porque a gente não tem noção das más consequências de deixar de praticá-los. A gente escova o dente porque a gente sente o mau hálito começando a se formar na nossa boca. E aí, quando a gente percebe isso, a gente vai e escova o dente. Ou pelo menos a gente tem a noção de que a gente precisa escovar. Como a gente não vê e não tem ideia da ligação dos hábitos espirituais e das más consequências que deixar de praticá-los gera, a gente acaba deixando de praticar. Se a gente soubesse que deixar de praticar hábitos espirituais faz com que o nosso caráter se corrompa, se a gente soubesse que deixar de praticar hábitos espirituais abre em nós espaço para que nós entremos em contradição com a gente mesmo, se a gente soubesse que a ausência dos hábitos espirituais na nossa vida pode representar a ausência de ter o que repartir de vida com as pessoas que a gente ama, se a gente soubesse que deixar de praticar hábitos espirituais nos afasta cada vez mais de nós mesmos e de Deus, não porque Deus se afasta, mas porque a nossa atenção vai se obscurecendo, se a gente soubesse disso, a gente praticaria esses hábitos, assim como sabendo que se a gente vai ficar com mau hálito, a gente escova o dente. Assim como sabendo que a casa vai ficar desarrumada. Se a gente não arrumar a casa, a gente vai arrumar e arruma a casa. Então, eu acho que um dos principais motivos por causa dos quais a gente não é constante nas disciplinas e nos hábitos espirituais é porque a gente não tem noção do que representa deixar de praticar esses hábitos espirituais. Questão de consciência mesmo, né? Da pessoa ter aquele compromisso selado. Sempre. O evangelho é sempre consciência. O evangelho, ele toca no nosso comportamento, mas não antes de tocar na nossa consciência. E um texto que eu ia partilhar é o mesmo que Paulo escreve aos Colossenses, porque é o caminho de todo ser humano pensar que por meio da disciplina pela disciplina, da prática pela prática, é possível alcançar um caminho de crescimento espiritual, um coração transformado. A gente vai ver que não, as disciplinas espirituais, elas não têm em si mesmas poder para nos transformar. Elas nos posicionam num lugar onde Deus consegue, por meio da nossa vulnerabilidade, acessar o nosso coração e nos transformar de dentro para fora. Mas quando a gente tenta transformar nós mesmos de fora para dentro, pela nossa própria força de vontade, a gente acaba por construir uma performance, uma máscara, mas nunca uma transformação genuína, porque nós não temos poder em nós mesmos para transformar o nosso coração, que se encontra numa condição que a tradição de fé que a gente faz parte, judaico-cristão, vai chamar de pecado. Então, olha só que legal o que Paulo diz e que... Bem profundo isso que você está falando, é profundo mesmo, é para o pessoal refletir, muito bacana. Sim, tudo isso é o livro aí que eu falei. E aí o Paulo vai dizer aqui, ó, em Colossenses 2, versículo 20, o seguinte: já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, porque, como se ainda pertencessem a ele, vocês se submetem a regras. Não manuseie, não prove, não toque. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm, de fato, aparência de sabedoria.
com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Então, o que esse texto está dizendo para a gente é que a transformação que o Evangelho realiza na nossa vida, antes de atingir o nosso comportamento, atinge a nossa consciência. Atinge a consciência de que nós morremos com Cristo. Atinge a consciência de que existe em nós uma nova natureza que foi plantada pelo Espírito, que nós nascemos de novo. Então é a consciência antes do comportamento. E se nós praticarmos hábitos espirituais, disciplinas espirituais, sem essa noção, elas vão se transformar em mais uma regra que perece pelo uso, em mais um tipo de comportamento, quando na verdade as disciplinas espirituais querem posicionar a nossa consciência e o nosso coração num lugar onde Deus consiga nos renovar e nos transformar. Então, perfeito. Ó, o Netão entrou aqui, entrou o André Botelho. Caramba, que legal. É... Não, o André foi meu professor de espiritualidade na faculdade. Tudo isso aqui... O André fez uma live aí na semana passada, também fera. O Netão, brevemente. Amo você. Beijo nas crianças. A Alice tá falando aqui que tem uma amiga que colocou uma fitinha no braço para não esquecer de nenhum ato espiritual no seu dia a dia. É uma dica aí, cara. A gente vai encontrando ferramentas aí, né? Cada um com os seus recursos para se lembrar, para deixar a atenção acesa, né? O Gilberto Bustamante colocou aqui, ó, somos seres espirituais vivenciando uma experiência humana. Lindo. Beijão, isso. Netão! Tá mandando beijo aí pra gente. Cara, top demais também. Lindão. Mas eu tenho uma dica legal, cara, porque uma mudança comportamental, mesmo a gente querendo, porque falar a palavra mudança já é desafiador, né? Já é difícil a pessoa, mesmo que você queira uma mudança, ela é desafiadora. E para que ela aconteça aí, cientificamente falando, ela demora em média 90 dias. Então, para a pessoa ter, de fato, esse hábito espiritual, eu posso dar uma dica de um sobrinho meu, ele agora está com 18 anos, na verdade, sou tio-avô dele. E na época da Nextel não pegava em alguns lugares. Eu fui viajar para Foz do Iguaçu. E aí ele me emprestou o celular dele para eu usar. Cara, o celular dele, ele é atleta do Flamengo de basquete, e ainda joga basquete até hoje. Ele é um super jogador, muito bom. E o celular dele, cara, tocava religiosamente. Hora do treino, hora não sei de quê, hora de ler, hora do colégio, hora do trabalho de casa, hora de descansar. Ele tinha toda a agenda dele, assim, para mim me encheu o saco, né? Porque tocava aquele alarme, eu estava numa reunião de trabalho, caraca, o celular não sabia, né? Na hora não pesquei isso. Mas você sabe que aquilo ali, para mim, isso já tem, claro, alguns anos, né? Sei lá quantos anos, acho que, sei lá, uns 7 anos aí, 8 anos. Cara, aquilo ali, falei, porra, que sacada boa, cara. Eu vou fazer isso. E aí comecei a colocar alguns alarmes no meu celular para poder o alarme me ajudar a lembrar e não passar do horário, né? Então, isso ajuda bastante, né? Já que a gente usa o celular aí praticamente 24 horas. A gente dorme com o celular até embaixo do travesseiro, né? Então, ajuda aí. Acho que ajuda porque é uma maneira da gente organizar o nosso tempo, né? Eu acho que tem uma frase do Gandalf no Senhor dos Anéis que ele diz que tudo que a gente tem que decidir é o que a gente vai fazer com o tempo que nos foi dado. E inserir os hábitos espirituais no nosso tempo é muito importante, na nossa agenda é fundamental. E é importante ter em vista o que nós queremos enquanto nós praticamos hábitos espirituais. Nós queremos participar do processo que nós chamamos de santificação, ou cristificação, transformação, de sermos transformados à imagem de Jesus. A gente viu que pela nossa própria força de vontade, a gente não consegue nos transformar a nós mesmos. Sim. E aí, no primeiro momento, a gente pode pensar, bom, se eu não tenho força em mim mesmo, se eu não tenho força espiritual para me transformar, então, se é só Deus que pode fazer isso pela sua graça, eu vou cruzar os meus braços e vou deixar Ele me transformar. A conclusão, ela até faz sentido, só que ela não é verdadeira. O que a gente vê é que, sim, a gente não tem força espiritual em nós mesmos, a gente não tem força suficiente para nos transformar. A gente depende da graça, do dom de Deus para que nós sejamos transformados no nosso caráter,
na nossa consciência, mas isso não significa que nós devamos fechar os braços. Porque não é porque a graça que nós não fazemos nada. Porque, como a gente aprende com o Bonhoeffer, um escritor cristão, um teólogo cristão fundamental, a graça, ela é de graça, mas ela não é barata. A graça pede de nós disciplina para que a gente participe dela, não para que a gente receba, mas para que a gente perceba. Nós não praticamos disciplinas espirituais para recebermos de Deus a graça, mas para percebermos em Deus a graça que Ele colocou dentro de nós e que nos transforma. Então, eu não posso realmente me transformar, mas Deus pode. O que eu faço então? Eu deixo Deus me transformar. As disciplinas espirituais são hábitos por meio dos quais nós abrimos o coração diante de Deus para que Ele nos transforme. Não são hábitos para que nós transformemos a nós mesmos, mas para que nós coloquemos diante de Deus o nosso coração aberto, rasgado pelo encontro que a gente teve com a nossa própria falência espiritual, com a nossa pobreza de espírito. E aí Deus encontra espaço. Por isso que é a posição do nosso coração. Isso aí, ó. O Marcos está mandando aqui, Denilson, você está lindão, hein, amigo? Beijão, Marcão. Saudade de você, hein, cara. Esse cara é super fera aí, ó. Senhor incrível. Tamo junto. Valeu. Agora, Guilherme, vou pegar uma dica com você. Vamos supor que a gente tem algumas pessoas, até mesmo cristãs, que falam, mas que são essas rotinas espirituais? O que seria isso? Você pode esmiuçar isso pra gente, para quem quer fazer, ou para quem está fazendo e, de repente, não sei se está fazendo, não sabe se está fazendo direito. Sim. Dá uma ajuda pra gente. Importante. O Richard Foster, nesse livro, ele vai dizer que quando a gente começa a querer praticar essas disciplinas da profundidade, a gente encontra dois desafios. Um que é filosófico, que diz pra gente, a cultura diz pra gente que não tem nada além da matéria. E esse negócio de profundidade é uma ilusão, isso é superstição, é ilusão. Esse é o primeiro desafio, um desafio filosófico. A gente precisa, para praticar as disciplinas espirituais, se dar conta de que existe uma realidade para além daquilo que é visível, para além daquilo que se vê. Depois, no segundo momento, a gente encontra uma dificuldade prática. A gente não sabe como praticar, a gente realmente não sabe que hábitos são esses. Na antiguidade, no mundo antigo, na igreja primitiva, nos pais da igreja, lá depois de Cristo, as pessoas sabiam o que era oração naturalmente. As pessoas sabiam como jejuar tranquilamente. Isso fazia parte da vida delas. Hoje já não faz parte de maneira tão cultural assim. Então, sim, nós precisamos aprender a praticar. Bom, o Richard Foster, nesse livro, ele vai trazer 13 disciplinas espirituais. 13 caminhos. 3? 13. 13. Ele vai falar da meditação, da oração, do jejum e do estudo, como as disciplinas da interioridade. Depois as disciplinas da exterioridade, a simplicidade, a disciplina de ser simples, nas nossas escolhas financeiras mesmo. A solitude, como esse tempo de estar a sós consigo mesmo, na sua própria companhia. A submissão, a obediência, né? E o serviço, servir as pessoas. Então, essas como as disciplinas exteriores. E ele vai falar também das disciplinas comunitárias. A confissão, a adoração, a orientação e a celebração. Se eu pudesse aqui escolher só algumas para falar, eu falaria da oração, da meditação, do jejum e do estudo, as disciplinas da interioridade. Assim, no primeiro momento, elas podem nos introduzir a essa prática. Uhum. O discípulo de Jesus ora. E a oração é o hábito espiritual que responde à nossa carência daquilo que é eterno. Então, em determinado momento, em Lucas, os discípulos chegam para Jesus, eles olham para os discípulos de João Batista, eles veem que João Batista ora, que os discípulos de João Batista oram, e eles chegam para Jesus e falam: Senhor, nos ensina a orar também. Existe uma carência pela eternidade, pelo eterno, pelo invisível no ser humano, que faz com que a gente sinta, mesmo sem discernir muito bem como é isso, uma necessidade profunda de transcender, de nos relacionarmos com Deus. E o discípulo de Jesus, ele ora. Tanto é que em Mateus capítulo 6, Jesus diz: quando vocês orarem, entrem no quarto de vocês e se relacionem com o Pai de vocês que vê vocês em secreto. A oração talvez seja
principal dessas disciplinas. Então é nela que eu vou focar aqui agora. Jesus, ele ensina os discípulos a orarem porque ele já pressupõe que os discípulos oram, porque os discípulos oram. Então não existe vida cristã, não existe seguir a Jesus sem oração, não é possível. Não é lógico, não faz sentido não ter uma vida de oração. E é importante ter isso em mente para a gente desenvolver essas disciplinas. Como que Jesus nos ensina a orar? Ele nos diz que a gente vai para o ambiente secreto do nosso coração. Porque não necessariamente o quarto secreto é um lugar físico. Ele diz respeito à intimidade do nosso coração, aos lugares do nosso coração que só o Pai vê e só a gente sabe. Coisas que mais ninguém sabe a nosso respeito. Coisas que às vezes nem nós sabemos sobre nós mesmos. Então a gente acessa esse lugar, a gente se posiciona nesse lugar e ali a gente se relaciona com o Deus a quem Jesus nos ensinou a chamar de Pai. E Jesus nos ensina a orar. Ele nos ensina a oração do Pai Nosso. E eu acho que ela é um caminho primeiro e fundamental para a gente entender a vida de oração. Nele, a gente entende que o nome de Deus é Pai, que Deus é nosso, não é meu. E se Deus é nosso Pai, significa que você é meu irmão, significa que eu sou filho. Então, só nessa frase, Pai Nosso, a nossa vida já muda completamente, porque eu passo a me entender como filho, eu vejo Deus não como alguém distante, mas como alguém nosso, alguém pai, e eu vejo você como irmão. Enfim, os versos continuam e ao longo de toda a oração, Jesus vai transformando a nossa vida, né? Eu acho que é um caminho interessante para começar. Sim, e qual a frequência que você recomenda? Ou existe alguma regrinha? Ou quando acorda, quando dorme, de tarde no trabalho? Às vezes, vamos supor, já aconteceu de eu sair de manhã atrasado e aí tinha que levar meus filhos no colégio e caramba, né? Aquela turma para acordar, sabe como é que é, né? Agora a galera já tá... O Denilson, né, meu filho, tá com 17, mas vamos supor, esse ano quase não teve colégio, né? Tudo online. Mas, cara, ia levar ele pro colégio, a Andresa também era mais nova. E aí a gente saía de casa, às vezes eu tinha orado sozinho, ou às vezes até não, devido à questão do, levanta aí, é o café, não sei o que. Saía, e quando a gente saía, era muito, assim, até engraçado, porque tinha a nossa rua da oração. Que rua era essa? Era a rua que era uma das ruas mais extensas, o caminho até o colégio, mais tranquila. E aí a gente revezava, cada dia um orava. Então ele orava, eu orava. Só não podia fechar o olho que eu estava dirigindo, mas orava, a Andresa orava, e a gente fazia a oração mesmo ali dentro do carro. E aí, até hoje, quando passa na rua, não tem como não lembrar, né? Já não estudo mais nesse colégio, né? A Andresa está na faculdade, ele está em outro colégio, mas a Rua da Oração, a Rua da Oração. A gente tanto orar quase todos os dias, praticamente, ali. Legal. Sobre essa questão de como fazer e tudo mais, é importante a gente orar com a nossa boca, porque a nossa boca ela pode educar o nosso coração. Jesus nos ensinou a dizer palavras, Pai Nosso que estás no céu, beleza. Mas a oração mesmo, ela não se faz com a boca. A oração se faz com o coração. Oração é algo que acontece no nosso coração. Então, as palavras que a gente diz, elas só querem conduzir o nosso coração a dizer aquilo que a nossa boca está dizendo. Então, eu começo a dizer com a minha boca Pai Nosso até que o meu coração aprenda a chamar Deus de Pai. E é interessante que Jesus chama Deus de Pai, chama Deus de Abba, que é menos do que papai. É uma expressão quase que informe de um bebê dizendo papa, que não sabe falar. E o que está contido nesse Abba é a compreensão de que o nosso coração ainda não consegue dizer Pai. O nosso coração ainda não aprendeu a chamar Deus de Pai Nosso. O nosso coração ainda balbucia. Então, oração é isso. É o nosso coração balbuciando Deus. É o nosso coração como que uma criança pedindo pela presença de Deus. E, é claro, a gente pode orar na rua e tudo mais, e orar no quarto e onde for. Mas tendo em vista que oração é algo que acontece no nosso coração. Sim. E pede de nós tempo, pede de nós concentração, pede de nós atenção,
pede de nós silêncio. É algo muito, 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 muito mais profundo do que a gente está acostumado a pensar. Oração é um acontecimento interior que está para além das nossas palavras. São os gemidos inexprimíveis que Jesus traduz, né? Bacana, deixa eu te aproveitar e fazer uma outra pergunta. Falando em oração, acontecia muito, eu gosto muito desse tema, principalmente oração, já falei muito sobre oração, e aí tinha muitos adolescentes e jovens que falavam assim, mas tio, qual é o tempo que eu preciso de oração? Cara, pergunto muito, não sei se Por- acontece isso com você, Acontece muito. O que está não por é? trás dessa pergunta? Pergunta-se muito isso mesmo. O que está por trás dessa pergunta é que oração é um negócio que a gente tem que fazer. Oração é uma prática que a gente tem que realizar, que a gente tem que cumprir. É uma tarefa que a gente tem que acabar. Só que não. Oração não é uma tarefa que eu tenho que realizar. Oração é algo que acontece no meu coração e o tempo que eu separo para realizar essa tarefa, ele serve somente para que eu faça uma pausa no meio do meu dia e me concentre para que o meu coração ele consiga perceber a presença de Deus. Tanto é que Paulo vai dizer, orem sem cessar. Não parem de orar. Quanto tempo a gente deve orar? A gente deve orar sempre. A gente deve viver em oração, porque oração não é algo que se faz. Oração é uma postura. Oração é uma postura do nosso coração. E quando a gente vai orar, o que a gente está fazendo é lembrar a nós mesmos em qual postura, em qual atitude a gente deve viver. Então, a gente pode começar com um pouquinho, a gente pode separar pouco tempo, mas conforme a gente começa, a gente vai vendo que a gente precisa de muito mais tempo do que a gente tem. E aí a gente chega à conclusão de que a gente precisa da nossa vida inteira para orar. Isso é Esse é o verdade. que a gente precisa. E aí a pergunta que surge é como mudar essa mentalidade, como virar essa lógica, né? Eu acho que a gente precisa orar junto. A gente precisa adentrar o silêncio em comunidade. A gente precisa ensinar uns aos outros a orar mesmo. A nos posicionar diante de Deus. A oração é a gente se colocando diante de Deus, né? A gente se percebendo diante de Deus, se percebendo à luz do Pai que vem em secreto. Eu falo muito para eles assim, ó, a oração para mim é aquele, a oração com Deus é um Wi-Fi que não cai nunca. É banda extra mega larga, assim, que você tem que estar 24 horas por dia. Uhum. Então, trocando assim, em miúdas palavras, seria isso. Oração você tem que estar, mesmo que você esteja trabalhando, mesmo que você esteja estudando, aquele espírito de oração tem que estar dentro de você aquele tempo todo. Uhum. Né? E uma outra situação, respondendo aquela questão do tempo, né? Isso foi num domingo, eu lembro bem dessa aula. Qual o tempo? Qual o tempo? Eu falei, olha, começa. A palavra é começar. Se você vai entregar 5 minutos de qualidade para Deus, tá maravilhoso. Quer entregar 10 minutos? Cada um tem o seu tempo. Você vai ver esse tempo seu com Deus. Cada um no seu particular, né? E aí aquilo ali, pô, foi legal. A galera, pô, vamos orar, vamos orar. E aí no outro domingo a gente estava agitando o nosso acampamento, né? Aqui a gente chama de retiro, mas a gente chama de acampamento também. Aí nós visitamos uma outra igreja e participamos, eu até também participei com alguns adolescentes da escola dominical. E a professora estava falando para os alunos exatamente o contrário. E assim, ela falando, olha, vocês têm que orar pelo menos meia hora por dia. Aí tinha alguns que olharam para mim, né? O tio está falando meia hora, mas assim, o pessoal está acostumado comigo, né? Aí depois no carro a gente trocou uma ideia. O que vocês acharam? Ah, cara, tio, eu achei um absurdo. Tem que ser, pô, aquilo que você falou no domingo passado. Pô, meia hora o cara já, pô, já dá um impacto assim pesado, né? Então, cada um no seu tempo. Eu falei para eles, cada pessoa no seu tempo, no seu ritmo. O importante é a gente estar, ó, conectado através do Espírito Santo de Deus com ele, né? Com o Pai. E quando a gente se conecta, o tempo para, porque a gente sai do tempo. O tempo continua passando. Mas quando a gente entra em contato com Deus, quando a gente percebe Deus, na nossa experiência de Deus, o tempo se relativiza. Então, é o que a gente ter a consciência de que um segundo na presença de Deus
é a nossa vida inteira. E a nossa vida inteira, às vezes, é um segundo na presença. Então, quando a gente estipula um tempo, a gente está dizendo que Deus está preso àquilo ali, que ele vai acontecer naquele tempo que a gente estabeleceu. A gente só começa, é exatamente isso. E cada dia é um dia, cada dia o relógio vai contar minutos diferentes, mas o que está acontecendo ali é eterno. A oração é a gente posicionar o nosso coração na eternidade, né? O C.S. Lewis fala que existe um céu aberto dentro de um quarto fechado com alguém orando, né? Então, quando o céu se abre, o tempo ele já não responde mais aos nossos próprios critérios e às nossas próprias medidas. E eu falo, aproveita, irmão, vamos embora, vai com tudo. É isso. Aproveita que o pai está assim, ó, conversa com ele. Também tem o tempo de você escutar, tempo de você refletir, de você respirar fundo, relaxar, né? Sim, E a leitura diária da palavra. Isso é super sim. importante, né? Eu soube agora, através do André, que o Jaziel está com um projeto aí da leitura da Bíblia, né? Está com uma bandeira lá em Arujá, fazendo corpo a corpo, entre aspas, né? Por causa da pandemia, mas está na rua lá, lê a Bíblia, fez uma parceria com a Sociedade Bíblica, está distribuindo algumas Bíblias e orientando o pessoal a conhecer mais da palavra, né? Isso é super importante. Sim, sim. É muito interessante também, um bom começo é a gente orar as escrituras, né? A gente tomar emprestadas as palavras da Bíblia e fazer delas as nossas orações. Então a gente tem aí o livro dos Salmos. Jesus orava os Salmos. A gente tem as palavras de Jesus, a oração que Jesus nos ensinou. A gente tem uma infinidade de textos que nós podemos orar. Nós podemos transformar aquilo na nossa oração, né? Orar a Bíblia e ler a Bíblia em oração e orar as Escrituras, eu acho que é o começo, assim, cara. Vou até dar uma dica para a galera aí, que eu, quando eu era adolescente, ia para o colégio, a minha mãe sempre vinha, né? Eu sempre fazia minha oração, já era uma tradição em casa, apesar que eu não nasci num berço evangélico, mas eu sempre acreditei muito em Deus, né? Eu sou descendente de portugueses, né? Tanto da parte de pai quanto da parte de mãe. Meus 4 avós eram portugueses. Mas eu sempre acreditei muito em Deus. E a minha mãe, quando eu acabava de orar, quando eu ia orar, ela entregava para mim o Salmo 23. Ela falava assim, ora o Salmo 23 também, que é muito bom. Aí eu orava. E aí eu tinha aquela Bíblia minha, pequenininha. Não era aquela Bíblia ainda não. Tava começando. Aí orava o Salmo 23. Todo dia minha mãe vinha com aquela Bíblia. E aí já deixava comigo, orava o Salmo 23. Aí teve até um dia que a minha mãe veio com a Bíblia assim. Já orou o Salmo 23? Aí eu falei, já. Ela falou, você não pegou a Bíblia? Eu falei, porque eu já memorizei o Salmo 23. Então, o Salmo 23, para mim, na minha adolescência, na minha juventude, aquilo para mim, além das minhas palavras, eu sempre abria com o Salmo 23, ou encerrava com o Salmo 23, enfim. É um salmo que fala muito me remete um filme lá da minha vida lá atrás, né? Mas isso é um salmo, você pode ler, tem orações maravilhosas na Bíblia, e você, cara, não precisa falar a palavra difícil para conversar com Deus, você fala simplesmente como a gente está conversando aqui, como você está conversando com o teu amigo, como você está conversando com o seu primo, colega de classe, sei lá, seus pais. É você conversar com Deus, do teu linguajar, com gíria, sem gíria, da tua forma. É claro que com respeito, com amor, né, com intensidade do teu coração, mas o importante é essa conexão com o Pai diariamente, 24 horas de preferência. Sim, sim. E tem dia que a gente não tem o que falar, tem dia que a gente só vai se colocar em silêncio. É realmente uma posição do coração antes de ser qualquer coisa que a gente possa fazer. A gente só... É a gente ligar na nossa consciência a percepção de que Deus está. Quando a gente tem noção de que Deus está, a gente está em oração. É a gente viver a partir disso, né? E às vezes é só fechar os olhos e ficar em silêncio. Às vezes é só prestar atenção na nossa respiração. Às vezes é só perceber Deus no pôr do sol. Às vezes é falar, às vezes é abrir o coração. E aí, conforme a gente vai falando, a gente vai aquietando, porque Jesus diz que Deus sabe do que a gente precisa antes mesmo da gente pedir.
Então essa Sim. consciência vai fazendo com que o silêncio ele seja mais possível, mais viável. É uma vida inteira. É uma vida inteira. E a Uma gente só jornada, aprende né? fazendo. Hã? É uma jornada. É uma jornada. E a nossa oração sempre vai ser a nossa tentativa de orar. Às vezes, só a nossa vontade de orar, essa é a nossa oração. E isso só é possível. A gente estava falando da graça. Porque Jesus é o nosso intercessor diante de Deus e Ele está orando na nossa boca. Ele está orando por nós quando nós não conseguimos. Né? Exatamente. E a gente tem praticar cada vez mais a oração. No WhatsApp, às vezes os adolescentes colocavam também, tô com um problema aqui, ou quando não era para mim, né? Ou às vezes acontecia de colocar no grupo, pedindo para o grupo orar, né? O grupo da galera. E a galera colocava lá que orando. E aí eu levei isso para a classe, falei, quando vocês colocam orando, vocês estão orando na hora? Aí a galera, pô, tio, nem sempre, às vezes a gente está no intervalo do colégio, tá no céu. Eu falei, então, vou orar. E aí você coloca um alarme e ora, porque se você botar orando e não orar, você vai acabar esquecendo. E se você teve aquele propósito de colocar para aquela pessoa que vai orar, então ore, nem que você coloca na agenda do celular, no caderninho, não sei, dá teu jeito. E isso mudou muito. Engraçado que depois dessa aula todo mundo, vou orar. Já mudou assim a concepção, né? Porque só quem sabe, às vezes, não só no momento de necessidade que a gente pede ao Pai, mas também teve uma dinâmica que a gente fez de oração que teve um adolescente que virou para mim e falou, cada um orava um pouquinho, ele, tio, não quero pedir nada a Deus, só quero agradecer. Hoje eu só quero agradecer. Eu falei, cara, maravilha, que Deus te abençoe, vamos agradecer. E é assim, às vezes a gente precisa muito mais agradecer até do que pedir, porque tudo que Deus nos dá, os livramentos que Ele nos dá diariamente, tantas coisas maravilhosas, né? Da gente estar aqui conversando, respirando com essa tecnologia. Cara, Deus é maravilhoso, né? Sim, eu aprendi com o mestre de oração que quem ora para pedir são os pagãos, né? É o que Jesus vai falar. Não sejam como os pagãos, que de muito repetir pensam que serão ouvidos. E aí logo em seguida, no capítulo 6 de Mateus, ele fala, o Pai de vocês sabe do que vocês precisam antes mesmo que vocês peçam. Então, eu acredito que esse texto ele vem ressignificar a nossa percepção do que é orar. Para muitos de nós, orar significa pedir para Deus aquilo que a gente está precisando. Como que se Deus fosse se dobrar à nossa vontade, como que se Deus fosse fazer aquilo que a gente precisa. Eu acho que isso não é oração. Eu acho que a gente pode sim colocar diante de Deus a nossa necessidade, porque a gente precisa abrir o nosso coração diante de Deus. Mas a gente não faz isso para pedir para Deus fazer as coisas, né? Eu participo de muitos grupos onde é o dia inteiro o pessoal falando, tô com essa situação, ora por mim, tô com essa situação, ora por mim. A oração, eu acredito que não é para Deus mudar as circunstâncias, é para Deus mudar a gente e a gente começar a aprender a lidar com as circunstâncias, né? Até porque a gente desconhece o futuro, Deus sabe de tudo. Então, quando a gente ora e coloca isso nas mãos de Deus, às vezes tem coisa que a gente não conquista que não era para o nosso bem. Então, por isso que você tem que entregar nas mãos de Deus. Eu penso dessa forma. Uhum. Então, né, orar, eu quero isso. Pô, Deus não me deu, não me abençoou. Não é assim. Aí lá na frente você fala, ainda bem. Já tive muito testemunho disso. Ainda bem que Deus não me deu isso. Graças a Deus. Então, realmente entregar a Deus, submeter a Ele, confiar nele e fazer a tua parte, né? Sim. Como ser humano. Sim. É isso aí. Eu acho que é isso aí, cara. A gente precisa ter a consciência de que a gente não ora para Deus fazer a nossa vontade. Sim. Através da nossa fé. A gente ora para que Deus faça a vontade dele através de nós, né? Então, o que Jesus nos ensina a orar? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Tua vontade. Ele afirma, o pão nosso de cada dia o Senhor nos dá. Sim. É mais uma afirmação de contentamento
do que um pedido de carência, né? Ó, o Juan tá falando aqui, ó, tem uma frase do Lewis, se não me engano, que diz: já pensou se Deus tivesse atendido a todas as suas orações? Pois É é, verdade. imagina. É igual aquele filme do Jim Carrey, Sim Senhor, né? Uhum. Não é o Sim Senhor? Não, não. É o Todo-Poderoso. Sim. Todo-Poderoso. Que ele entra e fica no lugar de Deus, né? Aquela comédia, e dá sim para todo mundo. Nossa, vira um caos na humanidade. Quem não viu esse filme pode ver Todo-Poderoso 1, que é muito legal. Então Deus sabe o que é melhor para nós. Se ele sabe o que é melhor para nós, né? A única E coisa que vale a pena a gente pedir é para ele fazer a vontade dele. Se ele já sabe o que é melhor para nós, se a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Se ele sabe do que a gente precisa antes da gente abrir a boca, porque ele sabe o que a gente precisa mais do que a nossa própria boca. É se ele cuida dos lírios, se ele cuida de tudo, ele também está cuidando da gente. A oração não é um momento onde a gente vai pedir para Deus fazer alguma coisa. É onde a gente vai entender o que Deus quer fazer através de nós, né? verdade. Meu amigo, o tempo está acabando. Passou rápido, acho que parece segunda que o papo é muito bom. Eu sou Rapidinho. apaixonado por falar sobre oração. Se deixar aqui, meu amigo, a gente fica até amanhã. É que o Instagram meu, ele marca uma horinha cravado, né? Uma hora acabou. É isso aí. Mas eu vou deixar aberto aí para você entregar suas últimas palavras e já dar um tchau aí para a galera. Cara, minhas últimas palavras. Em primeiro lugar, muito obrigado pela oportunidade de vivenciar esse tempo muito legal. Que isso abençoe o seu povo, as pessoas que Deus confiou a você. Em segundo lugar, para você que está ouvindo isso, onde e quando você estiver, comece a orar agora mesmo, do jeito que você sabe. Eu acho que o capítulo 6 de Mateus, ele é um ótimo início. Ler o capítulo 6 de Mateus em oração já é um ótimo começo. E a partir daí as coisas vão se desenrolar. Às vezes a gente deixa de orar porque a gente acha que a gente vai orar errado, mas até se a gente achar que a gente vai orar certo, a gente vai orar errado. A gente não sabe orar, a gente não sabe o que é isso. E oração é isso mesmo. É as nossas imperfeições sendo colocadas diante de Deus. Então, ore do jeito que for, ore. Ore sendo você mesmo, ore e pratique esses hábitos espirituais, não como quem você acha que Deus acha que você deveria ser, não como um personagem que você acha que você precisa ser diante de Deus. Não, Deus aceita você do jeito que você é. Então, em oração, se coloque do jeito que você é e as coisas vão acontecer. Amém. A vida de oração vai se desenrolar quando a gente começar. Então comece, do jeito que for, comece. Não adie isso, não seja perfeccionista. Comece. Não deixe, eu falo sempre assim, não deixe para amanhã que você pode ter feito ontem. Guia, olha, o privilégio de ter você aqui. Adorei o conteúdo. Poxa, foi maravilhoso. Eu posso falar que uma das melhores lives que eu tive, tá? Que Não bom. preciso rasgar seda, não, tô falando a verdade. Amém. Tema muito agregador. Que você seja cada dia mais abençoado e abençoador através da tua vida, da tua palavra, tá bom? Vou falar que você é um cara que eu admiro muito, muito querido. E conto com você ano que vem de novo aí para a gente trazendo mais conteúdo aí para essa galera, né? Que a gente o mínimo que a gente pode fazer é compartilhar, né, o reino de Deus com nossos irmãos. Amém. É isso. Obrigado pela sua generosidade, meu irmão. Tamo junto e é isso aí. Show de bola. A Alice falou uma aula inigualável. Ó, que legal. Outro patamar, né, Alice? Outro patamar. Pô, fala não, cara. Meu Flamengo foi embora semana passada. Não sei qual é o teu time. Fluminense, pô. Fluminense. Hoje o Palmeiras tá jogando aí, né? Mas tá tudo certo. Tá na mão de Deus. Vamos lá. E eu não sou um cara fanático. Eu torço mais para poder zoar o pessoal mesmo, brincar. É bom também. Não é? Então tá bom. Gui, olha, Deus te abençoe. Uma excelente semana. Muito obrigado, tá? Mais uma vez, gratidão aí pela tua vida. Gratidão grande beijo. Quando vier no Rio, me avisa. E manda um abraço. Você tá morando na mesma cidade que o Caleb? É na mesma igreja. A gente é da mesma igreja. Mas você tá morando em qual lugar? É Jundiaí? Vinhedo. Vinhedo? Você tá morando em Vinhedo? Sim. Tá pertinho do Hop Hari? Pertinho.
Caramba, que legal, cara. Manda um abração pra ele lá. Fala que é um... Ó, o teu irmão mais velho te mandou um abraço. Fala pra ele. Pode deixar. Um beijão, meu irmão. Deus te abençoe, tá? Beijo, beijo, gente. Deus abençoe. Valeu, galera. Deus abençoe. Fui. Valeu.